Vamos dar continuidade à disciplina de segurança do trabalho na atividade rural, aula 2, professor Vital, do curso técnico de segurança do trabalho, oferecido pelo SESC. A gente já viu, né, alguns conceitos e algumas funções que a gente tem dentro, né, da atividade rural, algumas documentação como a CIPA, o SESMIT, o PPRA, o PCMSO, eles não têm umas obrigações iguais às que a gente tem, que são regidas pela NR4 e a NR6. Por quê? Porque eles não são, como é que se diz, não tem aquele regimento de profissões que vai ser durante todo o ano. Ou seja, tem diversas atividades que vai no máximo 3 meses, ou seja, são atividades temporárias. E o número também de pessoas são bem menor. O objetivo da CIPTR é a prevenção de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, dispensa de CIPA-TR de 11 a 19 desempregados, contados o prazo indeterminado, período de safra ou elevada contratação para prazo determinado. Se não, atendimento à contratação de técnico de segurança do trabalho, ou seja, aí você tem a dispensa. Mas se não tiver a assistência, técnico de segurança do trabalho, o empregador proposto ou profissional contratado com a formação sobre prevenção de acidentes e condições de doenças e acidentes do trabalho. Onde, dentro da agricultura, o risco também é bem elevado, porque você tem máquina pesada, ferramentas cortantes, você tem muito material químico, muito defensivo agrícola, você tem muita semente, essas sementes elas são inoculadas em campo, ou seja, você tem muitos materiais biológicos ali presentes também. É um trabalho ao ar livre, ou seja, você está exposto aos intempéries naturais, animais peçonhentos, temperatura, umidade, vento. A questão também na CIPA, né, o número de trabalhadores que a gente já apresentou, a quantidade de representantes do empregador e do empregado. A atribuição da CIPA-TR, que é acompanhar, né, a implementação das medidas de prevenção, identificar a situação de risco, divulgar aos trabalhadores as informações presentes, participar com o SESMIT para ouvir discussão promovida pelo empregado. A questão, hoje em dia, os trabalhadores, a maioria, são todos climatizados, ou seja, a gente já tem um controle melhor dessas atividades. Mas ainda acontece muito acidente com relação a descuido desses trabalhadores, ou seja, a maioria deles não tem habilitação, não tem nível de ensino adequado para certas atividades, eles não têm conhecimento da formulação dos produtos químicos que eles estão formalizando, ou seja, o intuito da CIPA-TR é divulgar essas informações. Interromper o SESMIT quando houver o empregador rural equiparado, funcionário máquina no setor, onde haver risco grave e iminente à segurança dos trabalhadores, da máquina, da produção, ou seja, não é só o trabalhador que vai se expor ao risco, tem a máquina, tem o equipamento, tem a produção, tem a matéria-prima. Colaborar no desenvolvimento da implantação, né, da gestão, saúde e meio ambiente do trabalho rural, participar do conjunto do SESMIT, requisitar a empresa cópia da CAT, emitida no caso se tiver um acidente de trabalho, CAT, comunicado de acidente de trabalho, divulgar e zelar pela observância do disposto na NR31, ou seja, uma NR ampla, que ela traz e sempre é atualizada, né, com diversos tipos de novas técnicas e novas atividades dentro da agricultura, onde a gente tem desde a pulverização aérea, ou seja, já é um grande avanço. Agora está entrando a pulverização através de drone, ou seja, novas tecnologias todo dia implementadas dentro da agricultura. Novos tipos de defensivo agrícola, novas formulações, novos receituários agronômicos, e com isso você tem que ter um grande conhecimento para atuação nesses empreendimentos rural. Agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins são materiais que não podem ser transportados junto com outros tipos de alimento, junto com animais, ou no mesmo ambiente também que esteja pessoas, tem que ser transportado por um transporte aberto, identificado, né, com kit de mitigação, com pessoas habilitadas, são considerados trabalhadores em exposição direta à manipulação de agrotóxicos, adjuvantes para fins ou qualquer etapa do armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamento e vestimentas, ou seja, tem todo o EPI para utilizar, tem a forma correta de botar e tirar esses EPIs. A questão do armazenamento tem que ser numa área impermeável,
tem que colocar esses defensivos agrícolas, adjuvantes ou afins. O mesmo tem que ter a ventilação correta, própria, tem que ser fechado para não ter nenhum animal doméstico ou animal que não seja doméstico para acessar aquela área. São considerados trabalhadores de exposição a adjuvantes, agrotóxicos para produtos afins que circulam e desempenham as atividades de trabalho em áreas vizinhas, ao lado onde faz a manipulação de agrotóxico. No caso da pulverização aérea, é uma pulverização que você pode pulverizar em determinada área e o vento leva para outra área, ou seja, tem que ser tudo bem planejado com relação à mensuração da velocidade do vento, o horário dessa aplicação. É vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes ou produtos afins, quando? Que não seja registrado e autorizado pelos órgãos governamentais competentes, que varia de estado para estado, por menores de 18 anos ou maiores de 60 e por gestantes, nos ambientes de trabalho em desacordo com as receita e as indicações de rótulo e bula, previsto na legislação vigente, ou seja, a bula e o rótulo do defensivo agrícola, ele vai dizer muito com relação ao mesmo, e sempre atender o receituário agronômico. Proibições relativas a agrotóxicos. É vedado o trabalho em áreas recém-tratadas, que a gente tem aquela questão da quarentena, né? Para você entrar em determinadas áreas. É vedada a entrada em permanência em qualquer área a ser tratada durante a pulverização, para que o mesmo não receba essas aplicações. É vedada a reutilização para fins as embalagens, ou seja, a gente tem sempre que fazer a tríplice lavagem e furar essas embalagens para que as mesmas não sejam reutilizadas. Tem a logística reversa para essas embalagens, onde você entrega, onde você comprou o defensivo, nas casas agrícolas. É vedado o armazenamento de agrotóxicos adjuvantes e produtos afins a céu aberto. É vedado o transporte de agrotóxicos adjuvantes para fins em áreas que contêm o compartimento, que contém alimentos, rações, forragens. É vedada a lavagem de veículos, transporte de agrotóxicos em locais onde seja água corrente, como são poços, rios e córregos. É vedado o transporte simultâneo de trabalhadores e agrotóxicos, tudo junto dentro do ônibus, tem que ser na caminhonete. Aí aqui a gente tem, né, a classe toxicológica e a classificação ambiental. Classe 1, extremamente tóxico e altamente perigoso ao meio ambiente. Aí, classe amarela, altamente tóxico e muito perigoso ao meio ambiente. Mediamente tóxico, azul e perigoso ao meio ambiente. E classe 4, pouco tóxico e pouco perigoso ao meio ambiente, que é o de classe 4. Aí aqui você vê aqui, ó, como tem uns palletzinhos para colocar ele fora do chão, né? Todo concretado o solo. Diferentemente dessa área aqui, que está debaixo dos pés eucalipto a céu aberto, ou seja, aqui já tem um fiscal fazendo essa fiscalização e vai autuar o mesmo. Questão de aplicação. Toda a utilização dos seus EPIs, todos eles são impermeáveis para que essa cauda não entre em contato com o corpo, porque a gente tem 3 tipos de contato com esses agrotóxicos, que no caso seria a ingestão, a questão de respiração, e a questão cutânea. A questão também desses vasilhames, tem que fazer a tríplice lavagem, tem um local adequado para poder você colocar o mesmo, e tem que ser todos perfurados, 3 furinhos no fundo para que não seja reutilizado. E devolver no local em que você comprou. A NR31 também estabelece proteções, né, a serem oferecidas pelas máquinas e equipamentos nas atividades agrícolas, tem cinto de segurança, tem faróis para ser acendidos, todos têm que ter CNH AB e o treinamento de máquina e equipamento pesado, para evitar certos acidentes. No setor implementação agrícola e florestal, o dispositivo sem força motriz oferece conectar uma máquina e que a questão de puxar o arrasto do operador permite a execução de operações específicas voltadas para a agricultura, pecuária e floresta. Ou seja, a questão também de irrigação, drenagem, transporte, distribuição de ração, adubos, poda e abate de árvore, colheita florestal no caso. Falta de manutenção na máquina pode ocasionar incêndios, que a gente tem bastante incêndio. Essas máquinas também na parte de colheita, que é onde o milho vai estar muito seco, a soja, pode soltar uma faísca que pode ocasionar um incêndio, ou seja, você vai ter que saber fazer manobras
para retirar essa máquina dentro de campo. Silos também causam muita morte, porque esses silos podem soterrar o trabalhador, o operador. Onde tem a ponte de grãos, essa ponte pode ser oca e pode ter o soterramento. Também a falta de manutenção no silo também pode ver o mesmo aceder, e os colaboradores que tem ali presente podem ficar soterrados nessa soja e vir a óbito. Edificações rurais tem que ter a questão do para-raio, a questão de aterramento, piso, locais de trabalho, em edificações devem ser apresentar questão de desfeito, desnível, questão também de cobertura elétrica, a parte elétrica, pessoas habilitadas que têm que trabalhar, escadas, rampas. As edificações rurais devem proporcionar proteção à questão de umidade, ser protegida para evitar a isolação, possuir ventilação e iluminação, ser submetida a processo constante de limpeza e ser adotado o sistema de saneamento básico. Ou seja, tem que ter a água corrente, tem que ter a questão de sanitários, fossas sépticas. O empregador rural equiparado deve orientar seus trabalhadores quanto à proteção, interromper as atividades quando tiver o risco e organizar o trabalho de forma que a atividade exija maior esforço físico quanto possível. Medida de proteção pessoal, fornecer os EPIs, dar treinamento para utilizar os EPIs, fazer a troca do mesmo quando necessário. Temos aqui alguns EPIs, que é a touca árabe, para fazer a aplicação de uma cauda. Temos também o jaleco, viseira, protetor facial, ventilador com filtro, avental, luva, calça, bota de PVC e alguns dos outros aqui presentes. Perneira, para animal peçonhento, luvas aqui para, no caso, se for trabalhar com alguma ferramenta, protetor auricular, se for próximo à máquina, um equipamento que imita ruído. Instalações elétricas em ambiente de trabalho. A parte de instalações elétricas deve ser protegidas e sinalizada, para quem usa cerca elétrica. As cercas que você faz em campo tem que ter aterramento, tem que ser feito aterramento para no caso de descarga elétrica você não haver perda de animais. As áreas de vivência, como você pode prestar atenção aqui, tem que ter o banheiro, o local de você colocar os resíduos, lavar as mãos, tem que ser um ambientezinho onde você tem um lugar de ficar sentado para poder você fazer a alimentação dos mesmos, lavar a mão e que tenha um controlezinho térmico mais adequado. A avaliação do local do acidente, primeiros socorros, questão de segurança básica, tem que ter o kit de primeiros socorros, tem que ter uma pessoa na equipe que saiba fazer essas manobras de primeiros socorros, proteção do acidentado, a questão de verificar a dilatação de pupila, fazer controle de hemorragia com toniquete, pessoas que estão tendo convulsão, fazer todo o procedimento correto, pessoa que tem mal súbito fazer a reanimação, como aqui está presente na imagem, colocar a pessoa na parte lateral, colocar o posicionamento da perna, saber fazer o primeiro socorros quanto à pessoa que teve um desmaio, pessoa em caso de engasgo, a utilização de gases, soro antiofídico, ou então algum material que caiu no olho, a utilização do soro, os respiradores, para fazer o primeiro socorro. E nessa disciplina a gente fica por aqui, obrigado e até a próxima.